Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Elton Freire, especialista em engenharia de tráfego. Pessoal, neste vídeo aqui estarei comentando com vocês Lei 14.071 de 2020, Exame Toxicológico CNH CDIE, Fiscalização e Multa por Exame Vencido. Estamos fazendo uma série de vídeos sobre esta nova lei. Então, caso seja o seu primeiro acesso aqui em nosso canal, te peço para fazer uma avaliação do nosso conteúdo e, se você achar interessante e útil, te convido a se inscrever. Temos aqui o artigo 148A. Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para a obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Parágrafo 2º. Além da realização do exame previsto no caput deste artigo, caput é tudo que está escrito aqui, os condutores das categorias C, D e E com idade inferior a 70 anos serão submetidos a novo exame a cada período de 2 anos e 6 meses, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independentemente da validade dos demais exames de que trata o inciso 1º do caput do artigo 147 deste Código. Quais são esses exames do inciso 1º? São esses exames aqui, pessoal, do artigo 147, inciso 1º, exame de aptidão física e mental. Desta forma, antes da alteração, a periodicidade de realização do exame variava em função da validade da CNH. Vejamos, artigo 148A do Código de Trânsito, parágrafos 2º e 3º, olha só, os condutores das categorias C, D e E com Carteira Nacional de Habilitação com validade de 5 anos deverão fazer o exame previsto no parágrafo 1º no prazo de 2 anos e 6 meses. No caso aqui do parágrafo 3º, os condutores das categorias C, D e E com Carteira Nacional de Habilitação com validade de 3 anos deverão fazer o exame previsto no parágrafo 1º no prazo de 1 ano e 6 meses. Prosseguindo, parágrafo 4º, é garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, no caso de resultado positivo para os exames de que trata este artigo, nos termos das normas do CONTRAN. Vou aproveitar para ler o parágrafo 5º e comentar esses dois com vocês. O resultado positivo no exame previsto no parágrafo 2º deste artigo acarretará a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no RENASH de resultado negativo em novo exame e vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias. Pessoal, esse efeito suspensivo aqui nada mais é, assim entendo, que a paralisação da penalidade, que neste caso é a suspensão do direito de dirigir por 3 meses, nos casos de resultado positivo em exame toxicológico, até que o recurso administrativo seja julgado. Mas, neste caso, aqui não há efeito suspensivo, perceberam? É garantido o direito de contraprova, mas sem efeito suspensivo, ou seja, ocorrerá a suspensão do direito de dirigir, mesmo apresentando este recurso, assim entendo. Estarei falando logo adiante para vocês sobre a outra penalidade. Tem essa penalidade da suspensão do direito de dirigir e tem a multa também. E agora, Freire, tem multa para exame toxicológico vencido? Vejamos. Artigo 165b. Conduzir veículo para o qual seja exigida habilitação nas categorias C, D ou E, sem realizar o exame toxicológico previsto no parágrafo 2º do artigo 148A deste Código, após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido. Infração gravíssima, penalidade, multa 5 vezes, já comento com vocês, e suspensão do direito de dirigir por 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no RENASH de resultado negativo em novo exame. E qual seria aqui esse prazo, pessoal? Esse prazo é a cada 2 anos e 6 meses, contados a partir da obtenção da renovação da Carteira Nacional de Habilitação, CNH. A infração ocorrerá se o condutor dirigir o veículo que exige CNH, CD ou E com o exame toxicológico vencido há mais de 30 dias. A infração é gravíssima. E qual seria o valor da infração gravíssima? R$ 293,47. E quais são as penalidades? Penalidade multa 5 vezes. Vou explicar para vocês essa questão dos 5 vezes aqui. Esse 5 vezes, pessoal, é um fator multiplicativo do valor
da infração gravíssima. Então, você tem que multiplicar 5 vezes 293,47. Você vai chegar no valor de R$ 1.467,35. Essa é a nova multa que criaram para o condutor em um momento de fiscalização for constatado que está conduzindo o veículo com seu exame toxicológico vencido há mais de 30 dias. Esse é o valor da multa que eu passei para vocês. Então, parágrafo único: incorre na mesma penalidade o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo e não comprova a realização de exame toxicológico periódico exigido pelo parágrafo 2º do artigo 148-A deste Código, por ocasião da renovação do documento de habilitação nas categorias C, D ou E. Vou explicar para vocês para não ficar dúvida. Alguém poderia fazer a seguinte pergunta: Freire, sou motorista de aplicativo, CNH B de bola e exerço atividade remunerada. Preciso fazer o exame toxicológico? A resposta é não precisa. Outra pessoa poderia perguntar: Freire, sou mototaxista e exerço atividade remunerada. Preciso fazer esse exame toxicológico? Não precisa. Pessoal, esse exame toxicológico, independente se você exerce ou não atividade remunerada, é exigido para o pessoal habilitado nas categorias C, D ou E, perfeito? Pessoal, vocês acham que esse artigo 165B deveria ter sido vetado? Vocês acham que essa multa vai aumentar a segurança no trânsito? Como vocês entendem que deveria ser a fiscalização sobre esse tema? Deveria ser semelhante ao que já é feito no caso da lei seca? Registrem nos comentários, por gentileza. Pessoal, esse é o conteúdo, espero que tenham gostado. Tentei explicar aqui como que ficou a questão do exame toxicológico nessa nova lei. Caso tenham alguma outra dúvida, registrem nos comentários. E te convido a nos acompanhar na nossa série de vídeos sobre esta lei. Estaremos comentando alguns pontos com vocês. Se acharam interessante, se inscreva no nosso canal, você é meu convidado e eu encontro você, é claro, no nosso próximo vídeo.